criançada, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conexão Kids. Aê, a hora mais divertida do dia, não é mesmo, pessoal? Gente, vamos lá, vocês me ajudem agora, ó. Empurrem o sofá pro lado, se espreguicem, ó. Diz, show preguiça, porque agora chegou o momento da gente, ó, aprender mais sobre a palavra de Deus. É o momento da gente poder louvar a Deus. Que privilégio que nós temos, não é mesmo, criançada? Bom, mas antes, ó, se prepara aí, porque nós vamos fazer uma oração. O que é a oração? É a gente poder falar com Deus, não é mesmo? A gente poder agradecer e também fazer pedidos de orações, beleza? Então vamos lá? Vamos fazer a oração? Senhor Jesus, muito obrigada, ó Pai, pelo dia de hoje. Abençoe meu papai, minha mamãe, os meus amiguinhos. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, para que a gente possa entender a palavra de hoje, que o Senhor use o tio ou a tia para falar aos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém! Agora tem uma coisa muito bacana. Eu vou chamar a tia Isa para ela contar a historinha de hoje. Tia Isa! Oi, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma narrativa? Hoje a gente vai aprender sobre a história de Jó e o nosso versículo-chave está lá em Salmos 34:1, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bem, crianças, como eu falei, hoje a gente vai aprender a história de Jó. Jó amava muito a Deus e tentava agradá-lo em tudo que ele fazia. E Deus sempre tinha dado muitas coisas boas a Jó. Uma grande casa, uma boa casa, uma grande família, muitos animais. E crianças, naquela época de Jó, ter muitos animais significava ser bem rico, porque os animais eram como o dinheiro das pessoas naquela época. Mas acontece, crianças, que um dia Jó recebeu muitas notícias ruins, uma em seguida da outra. Falaram para ele: roubaram seus bois e seus jumentos. Depois falaram também: caiu fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas. Roubaram todos os seus camelos. Seus filhos e filhas estavam jantando e, de repente, veio um vento muito forte, derrubou a casa em cima deles e todos morreram. Jó ficou muito triste com todas as notícias. É normal, né, crianças? Perdeu todos os animais, perdeu seus filhos e filhas. Imagina a tristeza que Jó ficou. Ele rasgou suas roupas e rapou o cabelo. Isso, crianças, na época de Jó, demonstrava imensa tristeza, imensa tristeza. Mas Jó não deixou de adorar a Deus. Ele não reclamou e continuou amando a Deus de todo o seu coração, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Só que depois, crianças, sabe o que aconteceu? Jó ficou muito doente. A sua esposa, vendo o sofrimento do seu marido, falou assim para Jó: fale mal de Deus e morra, porque ela achava que a morte seria o único jeito de tirar essa dor de Jó. Mas Jó virou para ela e falou assim: está louca, mulher? Se sabemos receber coisas boas, temos de saber também de receber problemas. Bem, Jó sofreu muito, crianças, muito mesmo. Viu tudo que ele perdeu e ainda por cima ficou doente. E aí 3 amigos resolveram visitar Jó para tentar consolá-lo, animá-lo. Mas eles não puderam ajudar em nada. Nada traria de volta seus filhos, seus animais, seus bois, seus carneiros, tudo ali que ele perdeu. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Quem acabou dando uma lição a esses amigos foi Jó, falando: nunca vou deixar de confiar em Deus. Ele sabia que no meio de tudo isso, Deus ainda estava no controle. Algum tempo depois, Deus começou a falar com Jó de novo. Falou sobre a sua sabedoria durante a criação, sobre sua bondade e sobre seu poder. Jó continuou amando a Deus e Deus o abençoou de novo. Olha que legal! Ele deu muitos carneiros, muitos camelos, bois, ovelhas, jumentos, uma nova família e filhos. E tudo isso em dobro. Deus foi muito bom com Jó. Jó aprendeu a confiar em Deus e amá-lo sempre, mesmo em meio à dificuldade. Então, crianças, com essa história, olha o que a gente pode aprender. Jó confiou em Deus em meio às dificuldades, não é mesmo? A gente tem que fazer o mesmo. Mesmo com dificuldade, às vezes falta dinheiro em casa, a gente não consegue ter o sustento. Às vezes tem um parente doente. Às vezes alguém falece na sua família. Mas a gente tem que sempre confiar em Deus, do mesmo modo que Jó confiou. A segunda coisa, crianças, é que Deus abençoou novamente Jó.
a gente tem que ter segurança, porque Deus vai ajudar a gente. Deus nunca nos abandona e Ele é bom o tempo todo. E a terceira coisa, crianças, Jó ficou triste, mas ele nunca falou mal de Deus. A gente não pode falar mal de Deus, porque isso é uma blasfêmia, é muito ruim. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de palavras de amor a Ele. A gente tem que elogiar a Deus mesmo em meio às dificuldades, pois Ele é santo, 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 não é mesmo, crianças? E a última coisa é que Jó não agiu mal com seus amigos. Eles foram lá para tentar ajudar Jó. Às vezes, a gente na tristeza, vem um amigo tentar nos ajudar e a gente fica irritado. Mas o seu amigo, sua amiga, seu parente não tem culpa nenhuma disso. A gente não deve xingar, brigar, bater em ninguém. Tem que tratar todo mundo com amor, porque lembra que Jesus falou? É o segundo mandamento mais importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E é isso que a gente tinha que aprender com essa história de Jó, crianças. Nunca falar mal de Deus, amar Deus mesmo em meio à dificuldade e não arranjar briga com ninguém, ainda mais com quem tenta ajudar a gente. Tá bom, crianças? Essa é a narrativa de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, crianças, agora a gente vai para o nosso momento de oração. Nosso momento onde a gente pode falar com Deus e é um momento tão gostoso e especial. Hoje a gente vai orar pedindo para que Deus nos ajude em meio às dificuldades. E não só para que Deus nos ajude, mas para que a gente sempre tenha fé e segurança nele. Para que a gente sempre creia que ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente também vai orar para que Deus cuide do nosso coração, para que nos momentos de tristeza, onde a gente se sente abalado, a gente não sinta vontade de falar mal de Deus, mesmo tudo dando errado, a gente seja que nem Jó. Jó em nenhum momento falou mal de Deus. Jó, mesmo com tudo dando errado, manteve a fé dele firme, para que a nossa fé sempre seja firme como a de Jó. E para que mesmo nos momentos onde a gente esteja triste, irritado, para que a gente não acabe descontando isso nas pessoas à nossa volta, que muitas vezes querem ajudar a gente. Então a gente vai orar por tudo isso. E agora, se você puder pegar o seu tapetinho ou a sua almofadinha, que a gente vai usar, né, para a gente poder ajoelhar. Se não tiver, pode ajoelhar no chão mesmo. E vamos lá então. Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez nós queremos te render graças, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, meu Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor sempre nos ajude nos nossos momentos de dificuldade, Pai. Pai, para que sempre quando a gente se sentir triste, magoado com alguma coisa, meu Pai, para que a gente não venha descontar no Senhor, meu Pai, mas para que a gente sempre tenha fé no Senhor e saiba que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, meu Pai. Para que a gente tenha cada vez mais fé no Senhor, meu Pai, e queira entender a sua vontade, Senhor. Pai, eu também te peço, Pai, para que o Senhor nos dê mais segurança em Ti, meu Pai. Pai, para que a gente tenha mais fé no Senhor, meu Pai. Para que o Senhor seja a nossa rocha, meu Pai. Para que o Senhor seja o nosso alvo, meu Pai. Para que quando tudo der errado, meu Pai, a gente olhe para o Senhor e somente para o Senhor, meu Pai. Mas mesmo depois desse processo de ter dado errado, da gente ter voltado a ficar bem, para que a gente não se esqueça de tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Para que nosso coração seja um coração sempre grato, meu Pai, um coração agradecido. Também te peço, meu Pai, para que a gente sempre ame os outros, meu Pai, para que a gente sempre olhe para os nossos próximos, meu Pai. Em muitos momentos a gente se sente triste, desamparado, e às vezes vem alguém querendo ajudar, a gente acaba descontando nessa pessoa, Pai. Pai, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor cuide do nosso coração e para que o Senhor nos dê direção, meu Pai, sabedoria, para que a gente sempre ame o próximo como o Senhor amou cada um de nós, meu Pai. É isso que eu te peço, Jesus, no teu nome, amém. Até semana que vem, criança. Eu amei escutar a palavra de Deus. Exatamente. Turminha, eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção. Sabe por quê? Porque chegou o momento do nosso quiz. Aê! Que felicidade, não é mesmo, turminha? Eu quero ver, se vocês prestaram bastante atenção. Beleza? Mas antes, dá um minutinho aí, porque, tia Beca vai lá trocar de roupa, vai colocar o macacão dela, Sensacional. Beleza? Já volto. Turminha, vamos agora para a nossa primeira pergunta. Jó era um homem que... A gente vai fazer careta, beleza? Se você acha que ele amava muito a Deus, você vai fazer assim, Mas se você acha que Jó falava mal de Deus, você vai fazer assim, cruzar os braços. E agora, hein, turminha? Vamos para a nossa contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Aê, acertou quem fez careta, turminha. Como foi a sua careta aí?
acertou quem disse que Jó amava muito a Deus. Olha só que coisa mais linda! Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Aprendemos que devemos... A gente vai levantar a perna, beleza, turminha? Se você acha que devemos adorar e confiar em Deus em meio às dificuldades, vai levantar essa perna. Mas se você acha que nós devemos, virar as costas para Deus quando passamos por algo ruim, você vai, levantar essa perna. Contagem regressiva, turminha. 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem disse adorar e confiar em Deus em meio às dificuldades. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. Jó nos ensina que devemos, opção A, ser simpáticos com todos, mesmo quando estamos passando por uma crise. Opção B, ser rudes com nossos amigos. Opção C, esquecer de Deus. Opção D, nenhuma das anteriores. E agora, hein, turminha? Contagem regressiva. 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem disse a opção A, ser simpático com todos, mesmo quando estamos passando por uma crise. Parabéns, turminha, para você que acertou! Voltei, crianças! Vocês viram como a tia Beca está diferente? Agora vamos ouvir alguns filhos de missionários contando como é a vida deles no campo missionário. Então se prepara aí e presta bastante atenção no que eles vão nos contar, hein? Como foi sua chegada no campo missionário? Foi difícil se adaptar? Então, na verdade não foi difícil. O país que eu estava lá no norte da África, eu sempre achei a cultura muito parecida com a nossa cultura aqui do Brasil. E eles me receberam muito, muito, muito bem. Eles falavam, Fernanda, nós somos sua família, vem aqui para casa. Então isso me ajudou muito, não foi difícil. E logo que eu cheguei, as pessoas falavam bastante espanhol lá onde eu estava. E depois, no segundo lugar que eu fui também, eles falavam inglês, então facilitou a adaptação. Então não foi difícil não, graças a Deus o Senhor me ajudou, me deu graça. Não foi difícil, não tive choque cultural. Como foi seu chamado? Deus falou com você? Meu chamado missionário, eu tinha 17 anos, adolescente, e eu estava num culto de adolescentes aí na igreja. E, na verdade, não foi uma coisa específica, Deus falando, você quer ir para missões? Mas foi um chamado onde Deus falou, quem quer? Na verdade, o pastor perguntou, quem gostaria de dizer, Senhor, minha vida está aqui. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Se o Senhor quer que eu fique, eu vou ficar. Foi um chamado para obediência, para o que o Senhor quisesse fazer na minha vida. E eu lembro que eu escutei isso, eu era adolescente, eu falei, sim, eu quero obedecer. Independente para onde o Senhor me enviar, se Ele me enviar para algum lugar ou não, eu quero obedecer e eu quero ir. Isso eu tinha 17 anos, demorou mais ou menos 15 anos até eu ir para o campo missionário, mas foi dessa maneira. Mas daí o desejo do meu coração começou a crescer mais e mais, esse desejo de poder ir e falar do Senhor para outras nações. Então foi através de uma pregação e um desafio de obediência para o que o Senhor quisesse para a minha vida. Foi assim. Fale um pouco da cultura local. Você gosta das roupas e da comida? Eu amo as roupas e a comida. Eu amo tanto a roupa e a cultura desses dois países que eu servi. Um foi no norte da África e o outro foi em Ruanda. Tanto é que agora que eu vim aqui pro Brasil, eu trouxe roupa, eu trouxe os temperos de lá. Então, no norte da África, as roupas são bem coloridas, muito amarelo, cor de rosa, verde, mas de uma cor só. Toda a roupa, os vestidos longos que você tem que cobrir até as mãos, assim, cobrir até os pés, o tornozelo, né? Então, mas de uma cor só, muita cor, muito brilho. Daí, em Ruanda, as roupas também são bem coloridas, mas os tecidos são todos mesclados, com muitas cores, assim. E aí sim, você já pode usar mais uma manguinha, pode usar o vestido do joelho, é um pouquinho mais liberal lá. Mas eu gosto muito e eu trouxe vestidos desses dois países para cá.
Comida do norte da África, para mim, é a melhor comida do mundo. Eles têm uma comida que eles chamam de tagine, e eu aprendi a cozinhar, eu cozinho aqui pro meu marido, cozinho para os meus pais, e é muito, muito, muito bom. Tem bastante tempero, e a gente come com as mãos, a gente usa talheres, né? Então se usa o pão para pegar a carne, os legumes, é muito, muito gostoso. Eu sou apaixonada pelo país onde o Senhor me deixou servir. Eu gosto muito da cultura e da comida lá sim. Como você aprendeu a falar a língua que as pessoas falam naqueles países? Então, a língua. Então, vamos dizer, no norte da África, logo que eu cheguei, eu trabalhei com uma população berber. Então, eu aprendi a língua berber de lá. Uma língua bem difícil, que era só numa cidade que eles falavam. Então, eu me dediquei ali 6 anos para aprender a língua ali. E eu não tinha escola nessa época. Eu tinha uma professora, que era uma amiga minha, que ela vinha em casa e me ensinava a língua. Daí, depois, Deus me mandou no mesmo país para uma outra cidade. Daí lá eu tive que aprender o árabe. Então o árabe é uma língua que eles falam em todo o país, lá no norte da África. Daí o árabe sim, eu tinha uma escola, tinha mais um livro para seguir, então foi um pouco mais fácil para eu aprender a falar e me comunicar. Isso foi lá no norte da África. E, para graça de Deus, consegui aprender um pouco a língua, a gente consegui compartilhar o evangelho nesse idioma. E daí, depois que eu casei, Deus me levou para Ruanda. Daí, lá em Ruanda, foi outra língua que eles tinham lá. Eles falavam uma língua, eles falam, chama Kinyarwanda. Então, essa foi bem difícil mesmo. Mas eles falam inglês também, então isso ajudou um pouco para eu me comunicar com as pessoas. O Kinyarwanda, eu ainda só comecei a aprender e não consegui aprender muito não. Também não tinha escola, então eu tinha uma professora que me ajudava, mas essa foi bem difícil, viu? Mais difícil que o árabe. Eu teria que ficar ainda mais uns anos lá para conseguir aprender a língua. Como funciona a escola que você frequentou? Então, a escola, eu frequentei uma escola que foi no norte da África quando eu estava aprendendo árabe. Então, na verdade, eu não tinha uma escola física que eu ia, era uma escola online. Então, eu ia lá, entrava online e tinha um professor que falava comigo, era desse jeito. Ele me dava as aulas online, passava lição de casa que eu tinha que fazer, e daí eu fazia a lição de casa, mandava para ele pela internet, ele corrigia e depois me falava como estava. Foi bom, porque era um só professor, né? Eu era a única aluna e aquele tempo que tinha era exclusivo para mim. Essa foi a minha escola lá de árabe no norte da África. Os outros 2 que eu tive no norte da África, a primeira língua que eu aprendi, eu não tive escola, foi com uma ajudante, e em Ruanda também, foi com uma ajudante de idioma. Você tem amigos nesses locais? Tenho amigos nesses locais, tenho amigos, e tanto é que a gente ainda mantém contato, amizades que eu fiz em 2009 e assim guardo no meu coração, e a gente ainda se conversa, se fala, praticamente todo mês a gente troca mensagem. Sempre, agora o pessoal sabe que eu tô grávida, perguntando quando a Sara vai nascer, então isso é uma das grandes bênçãos do Senhor em deixar a gente servir no campo, são as amizades que são formadas e que continuam, né? Então sim, tenho amigas, tenho várias amigas sim, com certeza, umas bem especiais aqui no meu coração, muçulmanas, e eu ainda oro para que o Senhor alcance o coração delas. Conte uma experiência bem marcante na vida de sua família. Bom, a experiência mais marcante na vida da minha família, que foi agora estando em Ruanda, que a gente não esperava, foi a gravidez da Sara. Por um momento a gente falou, Deus, a gente quer tanto ter um filho, começar uma família, e a gente estava lá no campo, e um pouco mais de dificuldade, questão de acesso a coisas de saúde, né? E a gente não esperava isso, e o Senhor foi tão bom, e deu esse presente que é a Sara, que está chegando agora em novembro. Então isso foi muito marcante pra gente, como família, né? Eu sou casada, não tenho nenhum filho ainda, né? A Sara que está chegando agora, então a gente está muito feliz e louva ao Senhor
porque isso vai ser, eu sei que vai ser uma mudança completa na nossa família, e nós estamos muito felizes com isso e agradecidos ao Senhor. E claro, né, todas as bênçãos, fidelidade de Deus, isso foi sempre muito especial e marcante nesses anos no campo, mas a vinda da Sara, uau! Eu acho que é uma das experiências bem especiais pra gente. Você sentiu falta do Brasil? Dos parentes, dos amigos, da sua igreja? Olha, quando eu tava, é engraçado, quando eu tava no norte da África, eu não senti muita falta, não. Eu me sentia tão em casa lá, tão em casa, que eu não senti muita falta. Claro que, às vezes, assim, vontade de estar na igreja, com aquele louvor, todo mundo junto, no norte da África, porque isso não tinha. Mas questão, família estava sempre em contato pela internet, né? E comida muito boa lá, então não senti tanta falta. Em Ruanda foi um pouquinho mais difícil para mim, porque a cultura já era um pouco mais diferente do que aqui no Brasil, então eu senti um pouco mais falta, acho que principalmente de comida. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de comer, e a comida em Ruanda era um pouco mais diferente do que eu estava acostumada com a comida do norte da África ou do Brasil. Mas não foi nada assim desesperador, não. Mas senti falta. A família estava sempre em contato, tinha uma igreja muito grande em Ruanda que a gente frequentava, mas comida sim. Aí eu senti falta da comida brasileira, sentia falta de coxinha, eu amo coxinha, então eu sentia falta de comer coxinha. E no norte da África eu sentia falta de feijoada às vezes, não tem nada de porco lá, então era isso. Você já teve oportunidade de falar de Jesus para as pessoas neste local? Graças a Deus, sim, várias oportunidades. O Senhor, assim, a gente chegou sempre nos 2 países, primeiro falando, Deus, me dá a oportunidade. Uma das coisas que eu falei pro Senhor, eu falei, Deus, eu quero ter a oportunidade de levar pessoas a Cristo no idioma que o Senhor vai estar me deixando aprender. Então eu falei, Deus, se eu estou aprendendo a língua berber, eu quero compartilhar do Senhor e ver alguém confessando o seu nome nessa língua. O Senhor me deu essa oportunidade. Depois, em árabe, eu falei, eu quero mesmo, Deus, eu quero poder compartilhar do Senhor e ver pessoas se convertendo na língua deles. Deus me deu essa oportunidade também. E em Ruanda foi mais com o inglês, mas sim, Deus deu muitas oportunidades de compartilhar. E eu posso dizer que muçulmano que passou ali pela nossa casa escutou falar do Evangelho, para a glória de Deus. Então, sim, Deus foi muito bom, tudo para a glória dele, mas sim, tivemos muitas oportunidades de compartilhar o Evangelho do Senhor nesses países. Oi, gente, meu nome é Tarek, eu estou atualmente morando na Escócia, fazendo universidade aqui. Os meus pais, na verdade, são missionários na África por muitos anos, e eu tive a oportunidade de estar com eles até fevereiro desse ano, quando eu vim para a universidade. E hoje a tia Beca fez algumas perguntas para mim e eu vou tentar meu máximo para responder elas bem. Então tá bom. Como foi a chegada de vocês no campo missionário? Foi difícil se adaptar? Olha, foi um pouco difícil, sim. No começo, quando você chega, tudo é muito legal, você está em um lugar novo, com pessoas novas e tem coisas diferentes para fazer, então é bem legal no comecinho. Mas aí depois começa a bater uma saudade, sabe? Aquela saudade meia chata, assim, aí depois passa a saudade. Só que depois a saudade vem de novo, aí aquela saudade que faz você ficar bem triste, coisa assim. Mas depois de um tempo, quando você vai começando a conhecer as pessoas, vai fazendo amigos, e a sua vida começa a ficar um pouco mais ocupada, seja com amigos, escola, igreja, o que for que seja, aí essa saudade que faz você ficar triste, ela começa a diminuir. Mas tipo assim, nós sempre temos saudades, né? Não tem jeito. Tem a saudade boa e tem a saudade ruim que eu falo. Aí a saudade ruim é que faz você ficar triste, só que depois de um tempo ela vai passando, aí fica bem. Você passou sua infância no campo missionário? Foi legal? Então, igual eu falei, eu morei na África desde quando eu tinha uns 5 ou 6 anos. Até fevereiro desse ano. E aí, quando eu tive que vir para a universidade. E eu não trocaria esse tempo por nada. Foi super legal. Conheci muita gente, muitos lugares. Foi muito legal e eu não trocaria isso por nada, com certeza. Fale um pouco da cultura local. Você gosta das roupas e da comida?
Então, eu morei em vários países, na verdade, não só em um. Eu morei na África do Sul, eu morei no Sudão, no Egito, no Quênia e na Gâmbia. E as culturas são todas diferentes uma das outras. E todas elas são bem diferentes da cultura brasileira. Na maior parte, eles são bem hospitaleiros, mas as culturas também são bem divididas em tribos. Então, cada tribo tem algum aspecto que faz ela ser um pouco diferente das outras. Então, todas elas têm alguma diferença, mas são bem legais. Eu também perguntaram da comida. Olha, a comida de todos os países são muito boas mesmo. Tem umas que são bem apimentadas, tem outras que são bem doce, mas, olha, eu gostei de todas, para ser sincero, mas a que eu mais gostei dos países que eu morei foi a do Quênia. No Quênia eu acho que é a melhor comida. Como você aprendeu a falar a língua que as pessoas falam nesses países? Então, quando eu fui para a África do Sul, na verdade, com meus pais, que lá foi o primeiro país que eu fui, eles me colocaram numa escolinha que era internacional, onde eles só ensinavam inglês. Então, basicamente, tive que só aprender. Mas para mim foi mais fácil, porque eu era mais novo, aí depois a língua entra fácil na cabeça das pessoas mais jovens, né? Então, eu tive que aprender assim. Mas quando eu fui para o Sudão, por exemplo, que lá eles falam árabe, na verdade, eu tive que fazer aulas todos os dias na escola de árabe para me conseguir aprender. Então, lá foi um pouco mais difícil. E árabe também é mais difícil que inglês, então foi uma experiência legal. Como funciona a escola que você frequentou? Então, quando eu estava indo para o high school, que são os últimos 4 anos de escola, eu fui para uma escola para filho de missionários no Quênia. Na verdade, isso era em outro país, onde os meus pais nem estavam, na verdade. Lá era uma escola onde você morava dentro, assim, com seus amigos, coisa assim. Aí tinha pessoas de todos os lugares nessa escola, todos filhos de missionários. Tinha pessoa dos Estados Unidos, da Coreia, Alemanha, China, Nigéria, muitos lugares. Aí eu fiquei nessa escola até eu me formar e vir para a universidade. Você tem amigos neste local que seus pais serviram? Então, eu fiz muitos amigos nesses lugares, sim. A maior parte dos meus amigos era das minhas escolas, mas também tinha muitos amigos da igreja, muitos amigos que eram vizinhos, que a gente jogava bola junto, jogava videogame, ou coisa assim. Mas sim, eu tive a chance de fazer muitos amigos nesses lugares. Conte uma experiência bem marcante na vida de sua família. Então, eu acho que uma das experiências mais marcantes da nossa vida foi quando nós morávamos no Sudão, onde o evangelho, na verdade, não pode ser pregado. E, infelizmente, o governo expulsou a maioria dos cristãos estrangeiros do país. Então, eu e minha família tivemos que ir embora do Sudão sem ser nossa escolha. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, que Deus está sempre no controle. Você sentiu falta do Brasil? Dos parentes, amigos, da sua igreja? Sim, eu senti muita saudade, bastante saudade mesmo do Brasil, de todo mundo aí. Eu ainda sinto muita falta, não tem o que falar. Você já teve a oportunidade de falar de Jesus para pessoas neste local? Eu já tive a oportunidade de falar de Jesus, sim, muitas vezes, na verdade. A última vez foi semana passada, quando eu estava conversando com uma menina aqui. Nós estávamos conversando de várias coisas e, de repente, a gente chegou no assunto de religião. Aí ela me perguntou o que eu acredito. Aí eu tive a chance de falar um pouquinho sobre Jesus. E, infelizmente, na verdade, felizmente, agora ela está bem interessada. E ela até me perguntou como é que ela pode saber mais sobre Jesus. E aí, ainda bem, eu conheci uma organizaçãozinha da universidade que eles fazem estudo bíblico com pessoas não crentes que querem saber mais sobre Jesus. Então, na verdade, já começando semana que vem, ela já vai começar a ir. Então, essa foi a minha experiência mais recente de eu falar de Jesus para alguém. Então, pessoal, por favor, lembra aí de orar por essa menina, que ela também venha poder conhecer Jesus. E se vocês tiverem mais alguma pergunta aí pra Tia Beca. Tia Beca, vê se ela consegue falar comigo. Valeu, gente. Tomara que vocês estejam um pouco mais encorajados. E lembra de sempre orar bastante, falar de Jesus pros seus amigos, que Deus está sempre em controle. Falou. Gente, infelizmente Conexão Kids,
chegou ao final. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque você já sabe, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Tanto em nosso Facebook ou no YouTube, @Oficial Conexão Primeira. Exatamente, lá galerinha, tem todas as historinhas, tem todos os Conexões Kids para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupe porque semana que vem nós estaremos de volta! Aê! Tchau, turminha!